aqui do Pedra de Afiar adoramos extrair conhecimento de todas as fontes possíveis. E se existe uma fonte que ela é fantástica para que a gente possa extrair conhecimentos práticos, são as histórias. Verdade. E a história que a gente trouxe para vocês hoje fala de uma moça. Ela estava no aeroporto esperando para pegar o seu avião e como ela teria que esperar muito tempo, ela decidiu comprar um livro, um pacote de biscoito, encontrou uma poltrona bacana, sentou ali e começou a ler o seu livro. Nisso, ela foi e pegou o primeiro biscoito que estava do lado do pacote, que estava do lado dela. Assim que ela fez isso, um outro rapaz que também estava sentado ao lado dela pegou o biscoito seguinte. Ela ficou muito chateada, assim, sabe? Um pouco irritada. Ela falou, nossa, mas que cara abusado. Mas se eu tivesse mais disposta, eu daria um soco nele para que ele não esquecesse disso nunca. Mas tudo bem. E aí ela pegou mais um e ele foi e pegou outro. E cada vez que ela pegava um biscoito, ele ia lá e pegava outro. E isso deixava ela cada vez mais irritada. Até que só tinha um biscoito no pacote. E aí ela pensou, vamos ver o que ele vai fazer agora. E aí esse rapaz foi lá, partiu o biscoito ao meio, comeu a metade e deixou a outra metade para ela. E aí que ela ficou muito irada, ela falou, nossa, mas é o cúmulo do abuso, é o cúmulo. E aí ela pegou o livro dela, levantou e foi pro embarque. Isso que ela entra no avião e senta na sua poltrona, ela repara que o pacote de biscoito que ela comprou estava dentro da bolsa dela. Aquele soco que ela teve vontade de dar nele, veio nela, né, no final das contas. Histórias são incríveis, como o Patrick muito bem falou, e essa história ela mexe bastante com a gente. E falando em mexer com a gente, pensa em se inscrever no canal, que vai mexer bastante com a gente também, é uma coisa bem legal pra gente e acredito que pra você também. Mas dentro da história, a primeira coisa que a gente pode extrair dela é a questão da projeção daquilo que a gente é. Como assim? É um pouco quanto estranho, mas a gente tem um vídeo falando sobre o nosso lado sombra, né, o meu alter ego, e a gente aborda, resumidamente, que nós temos várias coisas dentro de nós. Né? O nosso lado luz, vamos botar luz entre aspas, é aquilo que a gente tem consciência, e o nosso lado sombra, essa sombra também entre aspas, que é aquilo que a gente não tem consciência. A sombra ela não é ruim, ela tem coisas boas e tem também coisas que a gente entende como ruim, e ela quer se manifestar na gente. Mas como a gente não presta atenção, ela se projeta em outras pessoas. Ela se projeta no cenário no qual a gente está. E a gente percebe que como ela não prestou atenção nela, né, ou seja, ela não prestou atenção no que ela estava fazendo, ela achou que o cara estava pegando o biscoito dela, quando na verdade era ela que estava pegando o biscoito do cara. E aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, vem a sombra e projeta. Que abusado, que canalha, essa pessoa pegando as minhas coisas, não tem noção do que está fazendo, quando na verdade era ela que estava tendo aquela conduta. A história é bem literal nesse sentido, mas ela ajuda bem a gente abordar essa questão de que, cara, vamos prestar atenção primeiro na gente. Vamos prestar atenção o que nos motiva a fazer. E depois de prestar atenção nisso, a gente se volta para fora. Ao olhar o que está acontecendo, se eu não presto atenção em mim, eu não sei o que pelo menos 50% ali, nessa dinâmica entre duas pessoas, sobre 50% das coisas que estão influenciando aquela ação. Então eu começo a ver de uma forma enviesada. Você falou daquilo que te motiva, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente só sabe, né, e às vezes nem isso a gente sabe, o que motiva a gente. A gente não tem como afirmar aquilo que motiva a ação de outra pessoa. A gente pode deduzir, a gente pode conjecturar, mas a gente não pode afirmar aquilo que motiva a ação alheia. Logo, qualquer coisa pode motivar uma ação alheia. Mas isso não muda o fato de que um ato ele pode ser correto e um ato pode ser errado. De fato, existem atos corretos e existem atos errados. Mas isso a gente está pensando de uma forma muito absoluta. Quando a gente está tratando de pessoas, quando a gente está tratando de relação entre seres humanos, o absoluto ele é importante, sim, que a gente tenha ele em vista, mas a gente tem que também trazer para o relativo. Porque não necessariamente porque uma pessoa está cometendo um ato que eu julgo errado, ou que parece errado, a motivação dela é ruim. Eu não sei qual é a motivação dela para estar fazendo aquilo. E nesse cenário bem particular, onde a gente já viu que quem estava errada, no final das contas, era a moça, mas ela não sabia disso porque ela não prestava atenção. E aí ela achava que o errado era o cara. E por isso ela já passava a pensar no tipo, como ele é
abusada. Ou seja, a primeira reação dela foi colocar que o que motivava a ação daquele cara era um desrespeito. Já o cara poderia ter feito o mesmo com ela, só que ele não fez. Ele fez justamente o contrário. Ele não sabia o que motivava ela a estar comendo o biscoito dele, mas ele sabia de uma coisa: ela está comendo meu biscoito. E ele sabia que ele tinha que tomar uma atitude com relação a isso. Que atitude seria essa? Seria dar um esporro nela? Seria se levantar, pegar o biscoito, botar o biscoito do outro lado? Não, a atitude dele foi simplesmente dividir o biscoito. Porque para ele não importava se ela estava pegando o biscoito dele porque ela é abusada ou se ela estava pegando o biscoito dele porque ela estava morrendo de fome. Para ele não fazia diferença. O que fazia diferença é, eu não sei qual é a motivação daquela pessoa, mas eu sei qual é a minha motivação para fazer o que eu vou fazer com o ato daquela pessoa. E esse ponto que o Patrick trouxe é fundamental para a gente entender uma coisa. Você não controla o mundo, mas você controla como você se coloca no mundo. Se você presta atenção em você e você sabe as suas motivações, a mulher poderia estar sendo abusada. Mas o cara falou, talvez ela esteja com fome. E apesar do abuso dela, é uma forma que ela tem de manifestar essa fome. Eu escolho repartir. Existem pessoas que escolhem guardar. Não, é minha. Eu vou esconder as coisas, não vou querer mostrar para ninguém, né? Só vou esfregar na cara das pessoas que eu tenho. Isso é uma escolha de cada um. Cabe a gente olhar para dentro de si para saber o que nos motiva a fazer aquilo. E ao fazer da melhor maneira possível. E entender que cada um, apesar de não ter consciência plena de todas as motivações que influenciam em um único ato, busca fazer aquilo que ela acha que é o certo. Por mais que, olhando de cima de maneira absoluta, como o Patrick falou, aquilo possa ser errado. Mas a pessoa não tem consciência disso. Então, se a gente levanta da cama entendendo que as pessoas acham que elas estão fazendo o certo, isso tira um pouco do peso das nossas dinâmicas e volta para como eu vou me colocar dentro desse cenário. E tchau, tchau. Até a próxima.